100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7h01. Muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 8 de novembro de 2019. Pela partilha dos royalties, CNM apresenta estudo econômico ao STF. Estado disponibiliza 8 milhões para socorrer hospitais de campus. Leilão da ANP arrecada 5 bilhões, mas termina com 4 áreas encalhadas. Regime de partilha do leilão da sessão onerosa é ruim, diz Guedes. Por 6 votos a 5, STF muda de posição e derruba a prisão após condenação na segunda instância. FGTS, saques até R$500 para não correntistas da Caixa nascidos em abril e maio começam hoje. Dólar opera em alta e bate R$ 4,10 com frustração sobre leilões do pré-sal. A arroba do boi gordo negociada no estado do Rio a R$ 164,50 à vista. Saca de açúcar cristal, 50 quilos, cotada mais 0,27% ao dia a R$ 65,95. São os destaques de hoje do Mix Notícias. Mande uma mensagem para o WhatsApp da Mix Campus, 997971007. Mix Notícias. Temperatura no momento 23 graus, podendo chegar a 29. Sol com muitas nuvens durante o dia e possibilidade de chuva à tarde e à noite. E vamos ao trânsito. Na saída da Campos Farol, no início da 28 de março, o fluxo de veículos já é intenso no sentido centro e assim seguindo por toda a extensão da 28 até a Beira Valão, com lentidão próxima aos semáforos. Na Beira Valão, a movimentação também está intensa em ambos sentidos e com pouca lentidão nas imediações do Mercado Municipal e descida da Ponte Leonel Brizola. Na Formosa, a movimentação é constante desde a Barão da Lagoa Dourada, com maior concentração mais próxima a uma escola nas proximidades com a Avenida José Alves de Azevedo. Movimentação moderada na rotatória próxima ao Shopping Estrada, com trânsito fluindo sem lentidão até a Ponte General Dutra, próximo ao Hospital Ferreira Machado. Já no trecho urbano da BR-101, que vai até a segunda passarela em Guarulhos, o trânsito está bem movimentado, mas sem retenções até a Ponte Alair Ferreira. Na BR-101, no sentido Rio, como de costume, tem lentidão entre os quilômetros 313 e 322 por conta do excesso de veículos no acesso à Ponte Rio-Niterói. Trânsito normal no sentido Espírito Santo. Os melhor Mix. Mix! De olho na partilha dos royalties, a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, protocolou no Supremo Tribunal Federal, nesta quinta-feira, uma petição para incluir um estudo econômico suplementar à ação direta de inconstitucionalidade que questiona a Lei 12.734 com novas regras de distribuição dos royalties do petróleo. Os hospitais Plantadores de Cana, Beneficência Portuguesa, Álvaro Alvim e Santa Casa de Campos, que atendem pelo SUS e estão com 4 meses de atraso na complementação municipal, irão receber ainda esse mês um repasse de 2 milhões cada um. A Secretaria Estadual de Saúde que vai disponibilizar a verba para o Fundo Municipal da pasta. Mix Notícias. Terminou com 4 blocos encalhados o leilão de 5 áreas de exploração de petróleo no pré-sal, realizado ontem, quinta-feira, dia 7, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A Petrobras, em consórcio com uma empresa chinesa, apresentou a única oferta do leilão e arrematou o bloco de Aran, na Bacia de Santos, o mais caro entre os oferecidos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem que o regime de partilha usado no leilão da sessão onerosa, realizado na última quarta-feira, é ruim. Por meio do sistema de partilha, a União é dona do óleo extraído e a empresa financia as atividades de exploração. Em troca, a empresa recebe uma quantidade de óleo para a recuperação dos custos e uma parcela do excedente econômico. Por 6 votos a 5, o STF muda de posição e derruba a prisão após condenação na segunda instância. Com a decisão, réus condenados só poderão ser presos após o trânsito em julgado, isto é, depois de esgotados todos os recursos. Antes disso, somente serão permitidas as prisões preventivas. A Caixa Econômica Federal libera nesta sexta-feira os saques de até R$500 do FGTS para não correntistas do banco nascidos em abril e maio. Trata-se do terceiro lote de um total de 7, que pagarão o total de cerca de 25 bilhões para 62,5 milhões de trabalhadores. Mix Notícias. O julgamento da partilha dos royalties previsto para 20 de novembro foi adiado para o dia 22 de abril de 2020. O adiamento foi comunicado pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, e pela relatora das ações diretas de inconstitucionalidade, ministra Carmen Lúcia.
O plenário da Câmara aprovou o texto principal da medida provisória que libera saques do FGTS. O relatório aprovado na comissão aumenta o saque imediato de R$ 500 para R$ 998. Depois de finalizada a votação, o texto deve seguir para a votação no plenário do Senado Federal. Os novos servidores públicos não terão estabilidade automática, afirmou o ministro da Economia. Segundo Guedes, o tempo para se atingir a estabilidade será definido para cada carreira. O novo servidor não terá isso automático. Ele precisará ser testado por 3, 4, 5 anos. Vai depender da carreira, do que a pessoa faz, do que entrega, disse aí Guedes. Petrobras usará caixa e pode acessar financiamentos para bancar leilões do pré-sal. Somente com o leilão da seção onerosa, a Petrobras assumiu gastos com bônus de mais de 63 bilhões de reais e a companhia também receberá 34,6 bilhões como ressarcimento da revisão do contrato de seção onerosa. Mix Notícias. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade decidiu prorrogar até o dia 14 próximo a suspensão de visitas ao Parque Nacional Marinho de Abrolhos, no litoral da Bahia. A expectativa é que possa ser reaberto aos turistas no feriado da Proclamação da República, que é no dia 15 de novembro. A suspensão das visitações entrou em vigor na segunda-feira, dia 4, após fragmentos de óleo terem atingido uma pequena área do Parque Nacional. Uma equipe do INEA esteve no Pontal de Atafona para a primeira de uma série de 5 coletas de água que serão feitas no Rio Paraíba do Sul para testar a balneabilidade na região. A primeira coleta foi feita em 4 pontos. As amostras serão colhidas mais 4 vezes, uma vez por semana. Só então será emitido um laudo que vai atestar se a água é apropriada para o banho. Juntos. O melhor mix. O MEC confirmou ontem que mantém fiscalização rigorosa em todos os contratos e programas que mantém nível nacional. Segundo informa, 11 supostas irregularidades já foram identificadas e encaminhadas aos órgãos de controle. Na mira do pente fino estão Pronatec e ProUni, FIES, além de outros programas. Iniciado anteontem o período para adesão das instituições de ensino superior ao processo seletivo do ProUni referente ao primeiro semestre de 2020, vai até o dia 25 deste mês. Segundo o Ministério da Educação, quanto ao prazo para as unidades que ainda não participaram do programa, manifestem interesse em aderir, termina na próxima quinta-feira, dia 15. Mix Notícias. Usinas de açúcar e etanol que enfrentam dificuldades para financiar a produção poderão buscar reverter o quadro a partir de decreto assinado terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. A medida visa simplificar e desburocratizar o zoneamento de plantio de cana-de-açúcar, em razão das novas tecnologias no uso racional de água e o desenvolvimento de novos equipamentos da colheita mecanizada. O decreto anterior era considerado prejudicial ao setor. Ao anunciar o decreto assinado pelo presidente Bolsonaro, visando desimpactar a produção de cana-de-açúcar no país, o Ministério da Agricultura apontou que o decreto anterior estava defasado. A edição se deu, à época, como uma restrição a eventual incentivo ao desmatamento para a produção de etanol. Resumiu, acentuando, porém, passados 10 anos, a medida não mais se justificava. Mix. Juntos no melhor mix. A produção registrada pela Petrobras em setembro, totalizando 3,738 milhões de barris de óleo equivalente por dia, voltou a ser destacada ontem pela ANP. Mais uma vez, a Bacia de Campos, no estado do Rio, foi ressaltada, aparecendo Marlim Sul como o campo marítimo com o maior número de poços produtores, 74 ao todo. Combate ao roubo de petróleo bruto e derivados no estado do Rio continua. Ação em conjunto das Polícias Civil, Ministério Público Estadual, conforme o Mix Notícias informou, já cumpriu vários mandados de prisão e de busca e apreensão. A Petrobras reforça as investidas, orientando a população a denunciar a Transpetro situações suspeitas pelo telefone 168. Mix Notícias. Alunos de todas as idades, das redes pública e privada do estado do Rio de Janeiro, terão de ter noções de primeiros socorros. Para tanto, as escolas serão obrigadas a ministrar cursos específicos. A lei publicada no Diário Oficial de ontem diz que a iniciativa é uma maneira correta e segura para lidar com emergências médicas de acordo com a faixa etária do discente. Professores também serão capacitados. Estacionamentos pagos em qualquer tipo de estabelecimento deverão ter que disponibilizar em números iguais máquinas automáticas e funcionários que recebam o pagamento. Pelo menos é o que prevê projeto de lei aprovado em primeira discussão na última terça-feira pela Alerj. Para valer, depende de aprovação em segunda discussão.
Mix. Juntos no melhor mix. Mix. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,10% em outubro, influenciado principalmente pela queda no preço da energia, segundo divulgou nesta quinta-feira, dia 7, o IBGE. Trata-se do menor resultado para o mês de outubro desde 1998, quando ficou em 0,02%. Vamos às cotações. O dólar operou em alta e bateu R$ 4,10, com frustração sobre leilões do pré-sal. A fonte é o Valor Econômico. A arroba do boi gordo negociada no estado do Rio de Janeiro a R$ 164,50 à vista. A fonte, Scott Consultoria. Já a saca de açúcar cristal 50 quilos ficou cotada ontem a R$ 65,95, mais 0,27% ao dia. A fonte, CPE Exalc. Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro transferiu a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo, comandada por Marcelo Álvaro Antônio. A mudança foi feita por decreto publicado ontem no Diário Oficial da União. Após 2 leilões do pré-sal sem a presença de petroleiras estrangeiras e com resultados abaixo das expectativas, o governo defendeu uma mudança no regime de exploração para atrair investimentos. Especialistas, porém, avaliam que a pressão por recursos levou o governo a cometer um erro estratégico no calendário de leilões, o que teria contribuído para o encalhe das áreas. Juntos no melhor mix. Mix. E fechando a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, o Botafogo recebeu o Flamengo no Newton Santos e fez jogo duro com o rival, que no final acabou fazendo gol salvador pelo jovem Lincoln, de volta ao time depois de contusão. Com a derrota, o Fluminense dormiu no Z4, já que o Fluminense venceu no Morumbi o São Paulo por 2-0. O Flamengo manteve a liderança com 8 pontos de diferença para o Palmeiras. E pela 32ª rodada, o Fluminense tem outro jogo de vital importância fora de casa. Vai enfrentar o Internacional no Beira-Rio no domingo, às 16h. O líder Flamengo recebe o Bahia às 18h no Maracanã. Lembrando que o Bahia foi o último time a vencer o Flamengo no Brasileirão. O Vasco vai a Alagoas enfrentar o CSA às 19h. E o Botafogo só joga na segunda-feira, pegando Lanterna Avaí. Você ouviu Mix Notícias. Mix.